Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa aula será de matemática e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente. Boa aula! Olá, queridos alunos, bom de novo nosso encontro. Há um poeta brasileiro, da minha época, de adolescente, um cantor que eu gosto muito, Guilherme Arantes, e ele diz o seguinte: e o milênio vai virar, seja lá em que direção, muitas pedras vão rolar, não se vive só de esperteza e diversão, ideais vão despertar, utopias vão renascer, os valores vão mudar, não há ordem perfeita, imune à erosão. É pensando nessas palavras que eu gostaria que as nossas aulas de matemática estivessem impactando vocês, fazendo uma erosão, abrindo o chão para que vocês possam rolar o conhecimento e chegar no dia da prova do Enem com o conhecimento consolidado, quer dizer, um conhecimento extremamente seguro que vai dar a vocês condições de ter um sucesso. É nisso que eu estou apostando. Eu espero que em cada aula, que em cada um dos nossos encontros, a gente esteja fortalecendo os laços de que a matemática desenvolve o raciocínio e que, desenvolvendo esse raciocínio, eu estou preparado para essa área do Enem e para todas as outras áreas. No nosso encontro de hoje, eu quero discutir com vocês mais um pouquinho no eixo espaço e forma. Quero, de novo, falar um pouquinho mais da geometria. Vamos trabalhar aqui com a habilidade 13. Novamente, então, vou convidá-los a trabalhar um pouco no eixo espaço e forma. Quer dizer, vamos desenvolver um pouquinho mais dos nossos conhecimentos geométricos. No Enem, a habilidade 13 significa avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente. Nós falamos de medição, falamos de grandezas em outras aulas, falamos de relação entre grandezas, e que tal voltarmos um pouquinho lá no Egito Antigo? Que tal a gente começar, por exemplo, com essa imagem maravilhosa, A pirâmide, a grande pirâmide egípcia de Quéops, na verdade as três maiores pirâmides, Quéops, Quefren e Miquerinos. Observe que eu tenho aqui um sólido, a pirâmide. A pirâmide tem uma base quadrada, não é isso? E as suas faces são triangulares, não é? Eu tenho aqui dois modelos de pirâmides, uma pirâmide de base triangular e, consequentemente, faces triangulares. Portanto, eu tenho quatro triângulos, isso aqui que eu chamo de um tetraedro, não é isso? Eu tenho quatro edros, ou quatro ângulos no espaço. Bom, e tenho aqui uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide oblíqua, porque o seu centro, o seu vértice não está voltado exatamente perpendicularmente ao centro da sua base. Bom, uma pirâmide de base quadrada não deixou de ser, por ser oblíqua, um sólido geométrico. Nós vamos pensar aqui hoje no que aconteceu no Egito Antigo. Bom, o que aconteceu para construir pirâmides tão grandes e qual é a história das pirâmides egípcias? As pirâmides do Egito são construções que impressionam até hoje pela sua beleza, pela sua grandiosidade e complexidade arquitetônica. Por volta de 600 anos antes de Cristo, Tales de Mileto, um rico comerciante, usou um pequeno pedaço de madeira e a luz solar para medir a altura de uma grande pirâmide. Imagina, turma, comigo, que eu tenho aqui uma pirâmide. Vamos pegar na minha mesa uma pirâmide de base quadrada. Bom, o que o Tales precisava era medir a altura dessa pirâmide. Mas ela era gigantesca, ele não vai subir, ele não tem uma escada que chega até o topo. E ele também não iria escalar a pirâmide. Bom, que argumentos geométricos ou que conhecimentos de matemática permitiram ao Tales, em 600 a.C., conhecer a altura, por exemplo, de uma pirâmide? Imaginemos que eu tivesse aqui na minha mão uma estaca e que eu vou colocar essa estaca exatamente direcionado com o centro da base daquela pirâmide. Então, ao colocar o centro da base, como a minha pirâmide é quadrada, certamente o centro da base está na metade do lado, não é isso? Porque o centro da base de um quadrado é exatamente a metade do seu lado. Bom, então o Tales pensou exatamente em colocar a pirâmide, pensando no centro como a metade do lado, e posicionou uma estaca. Vou usar aqui a minha canetinha como sendo a minha estaca. Deixou o sol bater.
eu tenho condições, ele teve condições de medir a distância do ponto onde ele se encontrava até o centro da base. E tinha também condições de se posicionar do ponto onde ele se encontrava até a minha estaca. Projetou o sol, veio a sombra. E com essa sombra, ele teve condições de medir qual a altura da pirâmide. Vamos ver o comportamento que ele fez? Matematicamente, como as medidas das sombras da madeira e da pirâmide, ele calculou a altura daquele monumento com extrema eficiência. Como ele fez isso? E ele fez isso desenvolvendo certamente em 600 a.C. a habilidade 6. Imagina que a gente representasse aqui na minha tela a altura da pirâmide e representássemos aqui a altura da estaca. Coloquei aqui o centro da pirâmide e do centro da pirâmide nós traçamos o ponto onde estava o olhinho aqui, ó, o olhinho do Tales. Consequentemente, ele precisava descobrir qual era a altura da pirâmide, mas ele conhecia a altura da estaca, que eu vou chamar de H. Bom, e ele sabia qual a distância do centro da pirâmide até a sua posição, a posição do olho. Então, ele conhecia toda essa medida, né? Uma medida C qualquer. E ele conhecia também a distância que ele se posicionou, do ponto onde estava a estaca até a sua medida. Vou chamar essa medida aqui de X. Olha, se eu tenho o H, a medida da altura da estaca, a distância até o ponto de observação e o comprimento todo do centro da pirâmide até o ponto de observação, matematicamente eu construí ali triângulos. E mais do que isso, eu construí triângulos que são o quê? Que são semelhantes. Então, para construir o argumento da altura, se eu quero chamar ou calcular a altura H da pirâmide, eu posso dizer que a altura H da pirâmide está para a altura Hzão, ou H da minha estaca, da mesma forma que o comprimento C todinho ali está sobre o comprimento X. Então, se eu consigo 4 medições, uma delas pode faltar que eu determino todas as outras. Foi assim que Tales pensou. Quer dizer, usando um comportamento que é decorrência de um teorema famoso, o Teorema de Tales. Eu tenho aqui 2 retas transversais cortando o quê? Cortando paralelas. As alturas são paralelas. Retas paralelas cortadas por transversais determinam para nós segmentos que nós vamos chamar de segmentos proporcionais. Então, o que o Tales fez foi usar um argumento de que se eu tenho paralelas, consequentemente, eu tenho o quê? Eu tenho ângulos iguais quando eu as atravesso por uma transversal. Se eu tenho ângulos iguais, eu tenho triângulos semelhantes. O que são figuras semelhantes? Figuras semelhantes são figuras que têm a mesma forma e, consequentemente, se têm a mesma forma, terão lados proporcionais. Vocês já pensaram quantas vezes a semelhança de triângulos aparece no dia a dia? Bom, por que a sua tela? Eu tenho uma televisão na minha casa de 42 polegadas e você está me assistindo aí numa TVzinha bem pequenininha ou na sua tela de computador que tem muito menos polegadas do que a televisão. Por que a Cecília não está deformada na televisão em relação à sua telinha do computador? Por que a figura da Cecília é a mesma? Vocês não me veem mais gorda, mais alta ou mais magra numa tela pequena, eu não estou mais magra do que numa tela grande. Numa tela pequena, eu não estou mais baixa do que numa tela grande. Porque certamente as projeções que nós fazemos são projeções semelhantes. O que eu tenho é uma redução do meu espaço, ou uma redução da minha figura. Consequentemente, eu estou mantendo a minha forma. E se eu mantenho a forma, eu estou preservando ângulos. Preservar ângulos, na verdade, é construir figuras o quê? Figuras semelhantes. A gente poderia pensar que, matematicamente, o Tales não desenvolveu o seu teorema a partir para resolver a altura da pirâmide. Mas ele pode ter pensado no que ele tem, na observação. E eu os convido de novo a serem observadores. Ele esperou o Sol chegar a uma altura tal, de tal maneira que ele conseguia, nessa altura, colocar o quê, turma? Colocar ou medir a sombra das estacas. Então, ao invés de medir a distância, ele podia ter medido a sombra da estaca e a sombra da pirâmide. E também, certamente, ao medir a sombra da estaca e a sombra da pirâmide, ele construiu ali figuras o quê? Figuras semelhantes. Eu convido vocês a pensar no raciocínio da semelhança para resolver problemas em geometria. Quando nós colocamos, ou quando fizemos a pergunta,
a pergunta como Tales fez isso, ele fez talvez simplesmente por uma curiosidade. Eu disse ali há pouco, ele é um comerciante que deveria ter gosto pela matemática. Mas ao observar o seu mundo, ao observar o mundo ao seu redor, Tales conseguiu trazer um dos argumentos mais importantes para a geometria, que é a questão de semelhança de figuras, de preservação da forma. Vamos ilustrar um pouquinho da semelhança e vamos ilustrar um pouquinho mais uma vez da proporcionalidade através de uma questão do Enem. Eu trouxe aqui para nós uma questão do Enem 2010. Vamos lá? A loja Telas e Molduras cobra R$20 por metro quadrado de tela, R$15 por metro linear de moldura, mais uma taxa fixa de entrega de R$10. Uma artista plástica precisa encomendar telas e molduras a essa loja, suficientes para 8 quadros retangulares, que tem 25 centímetros por 50, e em seguida fez uma segunda encomenda, mas agora para 8 quadros retangulares, cujas dimensões dobraram, 50 por 100. Então ela tem figuras com 25 por 50 e quadros com 50 por 100. Minha gente, a pergunta que o Enem fez foi a seguinte: o valor da segunda encomenda, eu quero saber se ele é maior do que o valor da primeira, se ele é menor do que o valor da primeira, se ele é igual ao valor da primeira, porque o custo será o mesmo, se ele é o dobro do valor da primeira, ou se ele é a metade do valor da primeira. Puxa, Cecília, quanta coisa eu tenho ali? Eu tenho texto, eu tenho informação, eu tenho geometria, eu tenho dimensões e tenho preço. Companheiros, vamos analisar. Vamos pensar o seguinte, eu quero saber qual a relação da primeira encomenda e da segunda encomenda. Mas eu preciso explorar aqui todas as propriedades que eu conheço dos retângulos e preciso explorar aqui também todos os cálculos matemáticos com operações simples, adição e multiplicação. Vejamos, o preço da tela é de R$20 o metro quadrado. O preço da moldura é de R$15 o metro linear. Bom, a taxa fixa de entrega é R$10. A primeira encomenda serão 8 molduras com aquelas dimensões, 25 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. Vamos calcular então, turma? Vamos calcular qual é o preço da tela? A área da tela é 25 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. A área, eu vou multiplicar a base vezes a altura, 0,25 vezes 0,5. Então, eu tenho ali condições de calcular o preço da tela. Era R$20 o metro quadrado. Então, R$20 vezes a área que eu tenho, que são 0,125 metros quadrados. Então, a tela vai me custar R$2,50. A moldura custava R$15 o metro linear. Mas o metro linear vai levar em consideração que eu tenho 25 centímetros de comprimento 2 vezes e que eu tenho 50 centímetros de largura 2 vezes, porque eu não posso esquecer que eu estou calculando ali o perímetro de um retângulo. Portanto, o perímetro da moldura é 1,5. Bom, o preço de uma moldura é R$15. 15 vezes 1,5, R$22,50. O valor total da minha encomenda seria 8 quadros. 8 quadros onde eu vou considerar 8 quadros a R$2,50 a tela, mais R$22,50 de moldura. E, além disso, eu tenho a minha taxa de entrega, que era de R$210. Se eu considerar todos os cálculos que eu fiz, na segunda encomenda, eu só mudei as dimensões do meu quadro. De 25 ele passou para 50 e de 50 ele passou para 100 centímetros de largura. A minha peça agora, a minha encomenda, o valor total dela passa a ser 450. Considerando que a primeira encomenda valia 210, a segunda encomenda 450, a segunda encomenda é muito mais cara que a primeira. É maior que o valor da primeira, mas não é o dobro, porque 450 não é o dobro de 210. Bom, pensando na habilidade, desenvolvemos um argumento utilizando propriedades das figuras planas, utilizando propriedades geométricas. Até breve, a gente volta e se encontra numa outra oportunidade para desenvolver novas habilidades. Um beijo e até mais. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 43. Bom estudo e até a próxima aula!